Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos de pedologia. Depois eu vou explicar por que a gente vai começar falando sobre os solos. Mas é importante eu dar uma lembrada aqui para vocês que eu dei preferência às videoaulas no lugar de aulas online, porque eu acho que a aula online limita um pouco a apresentação, né? De vocês estarem na mesma sincronia, ou seja, no mesmo dia, no mesmo horário, numa sexta-feira. É claro que se fosse sala de aula a gente teria outras motivações, mas não é sala de aula, é em casa. Então, como é em casa, eu acho que eu vou buscar um pouco da autonomia de vocês escolherem a melhor hora que vocês querem para assistir as videoaulas, né? São várias videoaulas, então eu deixo essa autonomia para vocês, esse poder de decisão de quando estudar, de que hora estudar, de que hora assistir as videoaulas, de que horas fazer as atividades. Então, eu vou deixar isso com vocês. Tá? Por que nós vamos começar a falar sobre pedologia? Porque a gente vai falar em primeiro lugar sobre solos. Eu achei melhor a gente começar falando sobre solos. A gente já tinha começado a falar um pouquinho de alguns conceitos básicos de recuperação de áreas degradadas. Depois a gente falou um pouquinho sobre legislação ambiental. E eu resolvi começar falando sobre solos, porque no solo é que vão se dar as maiores degradações. O solo vai ser o principal meio, né, o principal indicador de uma área degradada. É no solo, na topografia, na composição, na morfologia do solo é que vão surgir, é que vão aparecer, né, as agressões, né, as degradações que aquela área foi submetida. Então, o solo tem uma importância muito grande. Eu acho que os dois principais é o solo, a vegetação e os recursos hídricos. Tá? Mas, como o recurso hídrico merece um tratamento especial, eu acho que o solo deve ser a área que a gente mais deve entender um pouquinho. Tá? Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre solo. Então, vamos lá para a nossa sala, né? Vamos lá para a nossa sala de aula. Bom, pessoal, essa aula de fundamento de pedologia, ela foi tirada do material que é um curso de recuperação de áreas degradadas da Embrapa, né, uma associação da Embrapa com a Petrobras. É um material que já está um pouquinho, não ultrapassado, já está antigo, um pouquinho antigo, de 2008, mas ele é bem atualizado. E determinados elementos, eles não se alteram com o passar do tempo, né? Você não tem uma variação tão grande assim. Tá? Então a gente vai começar falando, né, sobre os fundamentos da pedologia. A primeira coisa que a gente vai entender é o que é o solo, né? O que a gente entende por solo. Então tem um conceito, uma definição aí da Embrapa, né, de 1999, que ele considera como o solo uma coleção de corpos naturais constituídos por uma parte sólida, uma líquida e outra gasosa, de 3 dimensões, dinâmicos, ou seja, sempre em movimento, formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais e contém matéria viva e podem ser vegetados. Então esse é um conceito da Embrapa, um conceito de 1999. Um outro conceito, aí, uma outra definição, né? O solo, né, é o resultante, é o produto, né, o resultado da interação de 5 fatores ambientais, né, material de origem, clima, relevo, organismos e tempo. Então esse fator tempo aí é o tempo cronológico, né, não é o tempo de clima, é o tempo cronológico. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse fator aí. A pedologia, então, seria a ciência que estuda a formação do solo. Então, essa pedologia é responsável por estudar o solo.
Os estudos inicialmente foram em 1880 por um russo chamado Dokuchaev. Ele diz que os solos correspondem à camada viva que recobre a superfície da Terra, em evolução permanente, ou seja, dinâmico, por meio da alteração das rochas e processos pedogenéticos, comandados por agentes físicos, biológicos e químicos. No próximo slide, os fundamentos da pedologia, a gente tem aí que pedo, nesse sentido aqui, pedo seria solos, e gênesis seria criação. Então, portanto, pedogênese, os processos pedogenéticos são relativos ao processo de criação ou de formação dos solos. Os fatores de formação do solo, ou seja, quando a gente fala em solos, os processos, os fatores de formação do solo, a gente tem esses 5 fatores aí. O clima, os organismos, o relevo, o material de origem e o tempo. Alguns deles são ativos, outros controladores e outros são passivos. Então, quando a gente fala em fatores formadores do solo, em primeiro lugar a gente tem que lembrar do chamado intemperismo. O que a gente tem por intemperismo? Intemperismo são os processos responsáveis pela degradação das rochas, pelo processo de decomposição e degradação das rochas. A gente tem um intemperismo formado de 3 tipos, os chamados intemperismos físicos, são aqueles que são responsáveis pela rocha ser quebrada, ou seja, é aquele que quebra a rocha, aquele que fratura a rocha, Vão fraturar a rocha. Quando a rocha é fraturada, ela abre caminho para a passagem da água, que vai ser um importante fator de intemperismo químico. Que forma a gente poderia ter exemplos de fatores físicos do intemperismo, exemplos de intemperismo físico? Seria, por exemplo, processos de variação de temperatura, ou seja, você num lugar onde você tem temperaturas muito altas durante o dia e temperaturas muito baixas à noite, você vai ter esse processo de quando aumenta a temperatura, o material expande, quando resfria ele contrai. Nesse processo de expansão e contração, a rocha inicia um processo de fraturamento superficial que vai favorecendo a entrada de outros materiais e, consequentemente, o processo de intemperismo vai se intensificando. Você teria também, por exemplo, congelamento de água. Congelamento de água, a água entrando durante o dia na fissura da rocha e à noite, ao ser congelada, ela expande e continua o processo de fraturamento. A gente tem processo também em alguns lugares de cristalização de sais, também entrada de sal nas fraturas das rochas, esse sal se expande e ao se expandir ele vai quebrando a rocha. Como fatores do intemperismo químico são as diversas reações químicas que ocorrem predominantemente com a presença de água. Então você tem a presença de água, por isso que o intemperismo químico é muito importante nas regiões tropicais, porque a água tem uma disponibilidade muito grande de água e a água vai ser o veículo para uma série de reações químicas, de hidrólise, hidratação, mesmo oxidação com oxigênio, redução. Então, os diversos tipos de reações químicas que vão ser responsáveis pela decomposição da rocha. No intemperismo químico, a gente tem a decomposição. E tem também o intemperismo biológico, são aquele causado por atividade orgânica. Então, você tem desde a ação da microfauna, ou mesmo mesofauna, micro-organismos, a gente tem presença de cupim, de diversos micro-organismos e outros organismos que estão presentes no solo, na minhoca, por exemplo, que vai produzir determinados
ácidos que vão ser responsáveis pelo intemperismo químico. Então, esse processo inicialmente de intemperismo é que vai ser o fator primordial para a formação dos solos. E aí a gente tem esses fatores ambientais, ele coloca aí, por exemplo, o primeiro é o clima da região. Por que o clima da região? Porque o clima é que vai determinar as condições de temperatura e umidade, ou seja, é o clima que vai determinar, né, as temperaturas terem variações muito altas durante o dia e a noite, a presença de água que vai favorecer o intemperismo químico. E os organismos, né, que eu me referi são aqueles resultantes das chamadas microfauna. Né? A microfauna seriam os micro-organismos, também tem a mesofauna, que seriam, né, por exemplo, as minhocas, né, por exemplo, e a megafauna aqui, que já seria animais maiores, como tatus, como outros animais que usam solo. Né? Eles são considerados fatores ativos porque eles fornecem tanto material como energia no processo de decomposição da rocha, né, que vai ser um material passivo, né? O relevo é um fator controlador, né, porque ele que vai controlar o fluxo de materiais, né, na superfície através da erosão, na profundidade através da profundidade, a infiltração da água e processos de lixiviação e translocação. É claro, pessoal, que se você tem uma área plana, né, rapidamente, né, os fluidos, né, a água rapidamente ela infiltra no solo e vai relevar a essas reações. Porém, se a área for inclinada, né, você vai ter um fluxo superficial muito maior que vai diminuir um pouco o material que vai infiltrar, porque a maioria desse material ele escoa pela superfície. Tá? Então é isso que o relevo vai determinar. Relevo plano e relevo mais acidentado ou mais inclinado vai dar diferença com relação ao volume de água que infiltra. O material de origem, pessoal, nada mais é do que a rocha que vai ser submetida ao intemperismo, à ação dos organismos. É um fator passivo, né? Vai depender da diversidade de material constituinte sobre o qual ocorrerá a pedogênese, ou seja, os processos pedogenéticos, aqueles que levam à criação do solo, eles vão variar em função do tipo de rocha que tem o lugar. E o tempo aqui para vocês, como eu falei, não é o tempo climático, mas é o tempo cronológico, ou seja, quanto tempo leva para você formar uma quantidade determinada de solo. Por exemplo, se você tem uma mesma rocha em áreas de climas diferentes, numa área tropical e numa área polar, por exemplo, você vai ter um tempo muito maior para formar solo na área polar do que nas áreas tropicais, porque os intemperismos serão favorecidos nas áreas de climas mais tropicais, né, onde você tem boa disponibilidade de água no estado líquido e você tem temperaturas com grandes variações, né, favorecendo o desenvolvimento de diversos micro-organismos. Então, esses fatores aí são os fatores que a gente chamaria de primordiais na formação do solo. Os mecanismos da formação do solo, né, a gente tem 4 tipos de organismos na formação do solo. Né, o primeiro deles é a adição, né? A adição corresponde, por exemplo, à entrada de material, né? A gente chamaria de fator de entrada. Pode ser material mineral orgânico, né? Energia na forma de radiação solar, a água e íons dissolvidos através das precipitações, gases atmosféricos e poeira. Então, qualquer material erodido de outro lugar que se deposita nesse material é uma adição. Recentemente, por exemplo, imagens de satélite mostraram que a região amazônica recebe uma quantidade muito grande de poeira que vem da região lá do Saara, ou seja, atravessa todo o Oceano Atlântico, né, em altas altitudes, a partir de tempestades lá no Saara, e esse material acaba se depositando na floresta amazônica, sendo adicionado à formação do solo.
Os processos de translocação estão associados aos processos de movimentação, né? São materiais que se movimentam dentro do solo. Então, é o transporte de água, o transporte de nutrientes, né? A eluviação é você ter um material que se desloca como se fosse emigração, como se fosse de saída, e eluviação de entrada, né? De argila e de matéria orgânica e íons, e é responsável pelos processos de ciclagem de nutrientes, né? Então, os ciclos de nutrientes se dão através de processos de translocação. Remoção é saída de material, é material que sai, né? E sai de qual forma? Através da erosão, né? Tanto pode ser matéria mineral ou orgânica, assim como energia, a água que se vai por evapotranspiração, ou vai para o escoamento superficial e percolação, e os íons e gases e nutrientes que saem do sistema. Então, remoção é tudo o material que sai. Transformações são reações químicas, né, que ocorrem dentro do solo. Então, seria um material que se transforma em outro, ou seja, um material A que se transforma no material B, devido à mudança das condições ambientais, das condições de equilíbrio daquele material. Então, esses mecanismos aí são os principais responsáveis pela formação dos solos. Adição, entrada; translocação, movimentação dentro do solo; remoção é a saída; e transformação são mudanças que ocorrem nos solos. Tá? Então, são esses os processos mais importantes, né, de mecanismos de formação dos solos. Os processos de formação dos solos, a gente tem aí alguns processos importantes, por exemplo, laterização e fertilização, né, que tornam os solos profundos e homogêneos, sem um gradiente textural. Aí não é textual, é textural, né, bem específico. Então, os latossolos são bem profundos e muito parecidos. Não há uma mudança de textura muito evidente nesse tipo de solo. A podizolização são processos que ocorrem, que formam um tipo de horizonte que nós chamamos de horizonte diagnóstico B textural. Gleisação está associado a processos de variação do nível freático, que vai provocar ora oxidação, ora redução do ferro presente. Isso vai gerar, né, variações, né, tons diferentes, né, chamados de horizontes gleisados, que ficam com coloração acinzentada, o que constitui indicativo de drenagem lenta ou impedida, ou seja, a água fica muito tempo presa no solo. Salinização, que é típico das regiões semiáridas, são processos onde você ocorre a acumulação de sais solúveis que aumentam por aumento de concentração, que se precipitam no perfil. Então você tem uma intensa evaporação, né, e essa água, ao sair dos horizontes mais profundos e ir para a superfície, ela leva sais. Esses sais, a água evapora e esses sais se precipitam na superfície do solo. Solidificação tem a ver com processos de concentração de sódio, né, saturação da capacidade de troca catiônica por sódio. Então é um outro processo, né, típico de formação dos solos. Morfologia e propriedades físicas dos solos, componentes e fases dos solos. Geralmente a gente fala que o solo ele é composto de 3 fases, né? Uma fase sólida, que corresponde aos grãos sólidos de material mineral ou orgânico, né? A fase líquida, que corresponde à água que está presente na forma, nos poros ou na forma de solução aquosa do solo, solução do solo, e uma fase gasosa, que corresponde ao ar presente no solo. Então aqui a gente tem, né, o ar, né, ocupando, né, espaços vazios do solo, os sólidos, que correspondem aos grãos
tanto minerais como orgânicos também a gente pode incluir, e a fase líquida, a água presente nos poros das rochas. Então, uma fase líquida, né, uma fase gasosa e uma fase sólida. Então, são essas os três componentes ou fases do solo. O perfil do solo, a gente se refere ao perfil como se fosse uma seção vertical, que a gente partindo lá da superfície, né, da superfície do terreno, até o contato com a rocha intemperizada, ou a rocha realmente rocha-mãe, que a gente chamaria, né, na forma de subseções que são dispostas paralelamente à superfície do terreno. A gente não chama de camada, porque camada é mais relativo a sedimentos, né, a rocha sedimentar. Então, para solos, a gente usa horizontes e não usa camadas. Então, a gente tem um horizonte OI, que é formado de matéria orgânica solta, né, então essa parte inicial aqui, né, essa parte inicial, corresponde a essa parte. Você tem um resto de animais e plantas, né? Alguns chamam de serrapilheira também, essa parte inicial, e matéria mineral misturada com humus, né? Aqui, em alguns lugares, pode ser chamado de horizonte O, né? Alguns também pode ser chamado de horizonte H. O solo superior, essa parte superior, é formado de minerais de coloração clara, é uma zona de eluviação e lixiviação. Então, aqui geralmente a gente tem material, né, mineral mais material orgânico. Então, nessa primeira parte aqui a gente tem material mineral e orgânico. Aqui geralmente a gente chama de horizonte A, né? Depois a gente tem um horizonte B, que é um horizonte onde você acumula argila. Então, a argila proveniente desses horizontes superiores, ela acaba se depositando nos poros desse horizonte aqui que a gente chama de horizonte B. Então, o horizonte B é um horizonte onde você tem a acumulação de argila das camadas superiores. Depois a gente teria o horizonte C, que seria um material desagregado da rocha-mãe, ou seja, tem mais características da rocha do que do solo, né? Corresponde, né, ao chamado material parental da rocha. E aqui você teria o horizonte R, que seria a rocha-mãe, né, ou a rocha matriz, né? Então você tem essa distribuição aí. O horizonte O é aquele só formado de matéria orgânica, o horizonte A, uma mistura de matéria mineral com matéria orgânica, o horizonte B, onde você tem a acumulação de argila, o horizonte C é o horizonte de transição da rocha do solo para a rocha, e o horizonte R seria a rocha propriamente dita. Tá? Isso aí é o clássico. Dificilmente a gente vai encontrar um solo que tenha essa distribuição toda aí. Isso aí é só um modelo, né, para que a gente possa trabalhar, né, mas muitas vezes não corresponde à realidade da maioria dos lugares. Tá? Então, isso aí é muito simplificado, tá, pessoal? Porque você tem, quando você vai trabalhar com solos, você tem muito mais variações, você tem muito mais horizontes que você percebe quando você se especializa nessa área, pessoal da agronomia, né, tem uma especialização muito melhor nessa identificação dos horizontes do solo. Mas é importante para a gente saber essa diferença, né, de um perfil do solo. Quando a gente fala sobre o perfil do solo, a gente fala da transição entre os horizontes. Quando como eu falo, quando a transição de um horizonte para o outro, ela tem menos de 2,5 centímetros, ou seja, bem pequena, é verificável que você passa de um material para um outro tipo de material, a gente fala que é uma transição abrupta. Quando você tem que essa variação um pouco maior, entre 2,5 e 7,5 centímetros, nós dizemos que ela é clara, né? Quando essa transição ela tem entre 7,5, né, e 12,5 centímetros, nós dizemos que ela é gradual, e quando ela é superior a 12,5 centímetros, ela é difusa.
Então, isso aqui tem a ver com a transição de um horizonte para o outro, quando ela é rapidamente percebida, então a gente recebe o nome de abrupta, né? Recebe o nome de abrupta. Quando tem entre 2,5 e 7,5 é clara, depois gradual e difusa. A topografia da transição diz respeito à forma em que ocorre a transição entre os horizontes. Quando você tem uma transição, né, plana, né, praticamente não há variação, né, nessa transição de um horizonte para o outro, a gente fala que é uma transição plana. Quando ela é levemente ondulada, nós falamos que ela é ondulada. Quando essa ondulação ela é mais visível, ela é mais facilmente identificável, a gente chama de irregular. E quando ela é totalmente caótica, essa transição, nós falamos que ela é quebrada. Então, plana, né, ondulada, irregular e quebrada são os tipos de transição entre os horizontes de um solo. A cor do solo, né? A cor é uma propriedade que é resultado da reflexão da radiação eletromagnética na faixa do comprimento de onda do visível. Nós sabemos que a luz branca, né? A luz branca, ela se decompõe em 7 cores, né? E essa decomposição, no espectro do visível, das cores, né, da iluminação branca, ela corresponde a um pedacinho muito pequenininho aqui, que vai de 0,4 até 0,7 microns. Então, isso aqui é o que a gente percebe como as cores, né? O restante aqui você tem, né, o infravermelho e o ultravioleta, né, que correspondem, né, a outras faixas, né, que nós não percebemos, o olho humano não percebe. O olho humano só percebe as cores nessa pequena faixa que a gente chama de visível. E ela corresponde, né, a cor que reflete em cima do material. Então, uma parte é refletida, outra parte é absorvida, a parte que é refletida é o que o nosso olho percebe. Né? Qual a importância da cor do solo? Ele é importante porque ele permite que a gente possa fazer algumas inferências sobre o solo. Por exemplo, um solo avermelhado, provavelmente, né, ele tem teores elevados de ferro, né? Então, um solo avermelhado nos indica tendência de ferro. Solos pretos ou solos mais acinzentados geralmente estão associados a elevados teores de matéria orgânica, assim como solos cinzas, acinzentados, solos verdes, né, esverdeados, são indicativos também de presença de um determinado processo, seja de gleisação, né, ou pela presença de algum tipo de elemento químico. A textura dos solos corresponde à proporção das frações granulométricas existentes no solo, ou seja, areia, silt e argila. Então, a gente sabe que areia, silt e argila correspondem a tamanhos de grãos, ao diâmetro da partícula. Então, a gente tem desde partículas extremamente finas, que a gente chama de argila, né, e material mais grosseiro, que a gente chama de areia. Geralmente a gente usa um triângulo, né, que é onde a gente tem os percentuais de argila, os percentuais de areia e o percentual de silt, no qual a gente vai, né, faz análise granulométrica do material, e ao plotar esses resultados num triângulo desse, a gente consegue definir se o solo é mais argiloso, se o solo é mais siltoso, se o solo é arenoso. Isso tem uma importância muito grande na capacidade de retenção de água dos solos. Por exemplo, solos mais arenosos são solos com baixa capacidade de retenção. Então, a água ela facilmente infiltra em solos mais arenosos. Solos mais siltosos e solos mais argilosos têm maior capacidade de adsorção da água. Portanto, a água fica absorvida
né, nos grãos, principalmente na argila, que são grãos extremamente pequenos, e aí a água tem uma certa dificuldade de sair, então você vai ter solos mais argilosos. Então isso vai ter, e é claro, um solo nunca é totalmente arenoso, nem siltoso, nem argiloso, são misturas dessas frações que correspondem ao solo, e isso vai determinar talvez uma das propriedades mais fundamentais do solo, porque ela vai ter uma influência direta e indireta em várias características do solo, seja na sua capacidade de troca catiônica, seja na sua plasticidade, seja na sua consistência. Vocês vão ter várias propriedades que vão ser ligadas diretamente à textura, né? E elas são importantes no processo de avaliação. Por exemplo, né, quando a gente fala na estrutura do solo, né, a estrutura do solo é a partir dos agregados, né? O que são os agregados? São as partículas secundárias resultantes das partículas primárias. Então, lembra as partículas primárias: areia, silt e argila. Quando você tem esse material se aglutina, forma, né, ele se agrega, né, formam os agregados. E a organização desses agregados é que leva ao que a gente chama de estrutura do solo. Então, a estrutura do solo é esse arranjo tridimensional desses agregados. Então, a gente tem desde estruturas que a gente chama de estruturas granulares, né, na forma de grãos, né, estruturas prismáticas, né, formando, né, prismas, pode ser mais arredondados ou podem ser mais, né, poligonais, né, maciça, né, praticamente não há material é mais maciço, né, o próprio nome está dizendo. Grãos mais simples, né, grãos simples, blocos, na forma de blocos. Então você tem materiais, esses materiais aqui são agregados de argila, silt e areia, né, e na forma de lâminas, né, então a gente tem uma estrutura mais laminar. Então essas 6 estruturas básicas aqui representam, né, a estrutura do solo. Também tem uma importância fundamental nos processos ligados à produção vegetal. A serosidade é uma outra propriedade. Aqui eu já vou começar a falar propriedades que para nós, né, que vamos trabalhar na área de recuperação de áreas degradadas, já não tem muita importância, porque a gente não pode exigir que um biólogo ou um engenheiro ambiental tenha conhecimento disso aqui, que isso é muito mais específico do pessoal lá da agronomia. Tá? Mas é importante a gente, como eu falei, é importante a gente conhecer. Mais uma vez eu chamo a atenção, né? O pessoal que vai trabalhar com gestão ambiental, que vai trabalhar, por exemplo, você vai montar uma empresa de produção de planos de recuperação de áreas degradadas. Você vai montar uma empresa de consultoria ambiental, por exemplo. E se você ganha uma licitação para trabalhar numa determinada área, você vai ter que buscar fazer contato com profissionais que podem te dar essas informações. Então, na realidade, o gestor ambiental ele tem que saber onde procurar esses profissionais e o que eles vão, para quando eles começarem a falar determinadas coisas, você não fique completamente perdido. Tá? É claro que quem é da agronomia vai tirar isso de letra, mas da biologia já vai ter uma certa dificuldade, mas é importante você saber que esses termos existem e qual a importância deles. Então, por exemplo, quando a gente fala em serosidade, né? Serosidade é uma espécie de um filmezinho, que é como se fosse uma superfície que se forma, né, sobre as estruturas dos agregados, né? Esse material é de origem coloidal e ele forma, né, superfície, ele reveste a superfície dos solos, né? Então é o que eu chamo de serosidade. Porosidade é importantíssima porque, novamente, tem uma ligação muito grande com a textura da rocha. Lembra de quando eu falei lá de textura? Arenosa, siltosa e argilosa, a porosidade está muito ligada a isso. Quando a gente fala em porosidade, por exemplo, a gente pensa, né, geralmente na areia, né, por exemplo. Então, o que eu chamo de porosidade? É a relação entre o volume total da rocha e o volume de vazios.
Nesses espaços vazios a gente chama de poros, né? E esse arranjo tridimensional, né, desses materiais, né, que vai ser ocupado por água e por ar. Quando nós falamos de porosidade em função da textura, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que esses materiais têm uma porosidade, e essa porosidade é muito diferente. Por exemplo, quando eu falo de areia, né, tem uma alta porosidade, o solo arenoso tem muita porosidade, vocês têm muitos espaços vazios. Então a água rapidamente ela infiltra. Já um solo mais argiloso, por ter muita argila, a argila fica presa no solo, ela não passa para o solo. Quando a gente fala em porosidade, é importante a gente lembrar também o conceito de permeabilidade, né? Permeabilidade. Lembrando que são conceitos que têm a ver um com o outro, mas não são diferentes. Porosidade é o número de espaços vazios. Quando eu falo em permeabilidade, eu falo na capacidade que a água tem que esse material de permitir a passagem de água. Então, esse permeável aqui vem de permitir a passagem da água, a transmissividade da água. Solos, né, arenosos, não tem uma boa capacidade de retenção da água. Então, quanto mais arenoso for o solo, menor a capacidade de retenção. Então, rapidamente a água vai embora. Já solos mais argilosos, há uma capacidade muito maior de retenção de água. É claro que eu estou falando de maneira bem simplificada, a coisa muito mais complicada com isso, mas para o nosso objetivo aqui é importante que vocês saibam isso. Eu sempre uso um exemplo para explicar a diferença de permeabilidade e porosidade, usando um instrumento, não diria um instrumento, mas um utensílio que era muito comum nas casas antigamente e que hoje praticamente é difícil de ver. Quem vê o desenhozinho aqui já sabe logo o que é. Né? Então a gente tem, né, aqueles antigos filtros, né, que ficava na cozinha, né, e ele era composto de duas partes, né, onde você tinha a parte superior, onde você preenchia por água, e você tinha no centro uma vela, que era uma espécie de filtro, e na medida que a água ia passando por esse filtro, ela ia preenchendo aqui a parte de baixo, e aí você se servia da água. É importante lembrar que, por exemplo, o material que é feito, o filtro, é barro, né? O que a gente chama de filtro de barro, que é basicamente argila. Então a argila ela tem uma porosidade muito grande, muito grande. Essa porosidade ela é resultante da presença de minerais do grupo das argilas, que formam, né, pequenas plaquinhas, né, pequenas lâminas, né, microscópicas lâminas, que elas têm uma capacidade muito grande de absorção da água. Ou seja, por serem muito pequenas, a água, né, em virtude de polaridades, né, da polaridade da água e do material serem diferentes, elas ficam presas a esses grãos de argila. Né, e elas só saem daí se a gente colocar essa argila num forno, por exemplo. Então, quando se faz um filtro de barro, você faz um filtro de argila, essa argila, né, esse material vai para o forno, a água sai, e ao sair ela junta essas partículas de argila e elas dão aquela resistência típica do tijolo ou do filtro de barro. Só que o material que faz o filtro aqui, que faz a vela do filtro, geralmente é gesso, né? Gesso ou calcário, que é um material extremamente poroso, né? E permeável. Né? Quando a gente fala, por exemplo, na argila, ela é porosa, mas ela é impermeável, ela não permite a passagem da água. Então, tanto é que a superfície do filtro está sempre fresquinha, porque a água, quando você coloca, ela entra dentro do filtro, entra dentro do barro, mas ela não sai, ela fica presa lá. Né? E aí você tem a vela do filtro, deixa a água pingar, os materiais, a sujeira que
provavelmente estivesse nessa água, micro-organismos que têm não sei qual a espessura desses espaços vazios aqui, eles vão ficar retidos nesse material, né? E aí você tem a filtragem da água, né? Hoje o pessoal prefere comprar garrafão de água mineral, mas vamos lá. Porosidade. Uma outra propriedade do solo é o que a gente chama de densidade do solo, que é a relação entre massa e volume. Não vou ficar muito tempo falando sobre isso, mas ela é resultante dos minerais e dos poros presentes na água, no solo. Então, solos muito porosos terão uma densidade, né, menor do que solos com pouca porosidade, solos menos porosos vão ser mais densos, tá? Retenção de água no solo é a capacidade do solo em reter a água, podendo ser influenciada pela textura e estrutura do solo. Então, a gente já falou sobre textura e estrutura. Textura, argila, silt e areia, né, e os agregados que formam a estrutura do solo. Então, esses fatores vão influenciar na retenção da água no solo, ou seja, solos mais argilosos têm maior capacidade de retenção de água do que solos mais arenosos, né, de forma bem simplificada, é claro. Consistência do solo é o comportamento do solo em função da variação de umidade. Aqueles exemplozinhos que a gente faz, né, de pegar material do solo, né, colocar um pouquinho da água e você vai formando bolinhas ou formando minhoquinhas, onde você determina se esse solo ele é plástico, ele é muito plástico, e isso está ligado diretamente à presença de argila, né? Então, a textura, novamente aqui, a textura tem uma importância, né, fundamental na consistência do solo. Então, solos mais argilosos têm quando umedecidos, eles têm essa capacidade de ser mais plástico, né, do que solos menos argilosos. A consistência do solo vai ter uma importância muito grande nos processos de mecanização agrícola, ou seja, né, solos muito argilosos dificulta, né, a passagem da máquina, por exemplo, quando estão molhados, eles ficam agarrando nas pás, né, e tem uma dificuldade maior. Capacidade de troca catiônica, ou CTC, é a reação de dupla troca que ocorre entre os íons adsorvidos em superfícies diferentes dos constituintes da fase sólida ou entre esses e os que estão em solução na fase líquida de forma instantânea e irreversível. Ou seja, de forma bem resumida, é dessa forma, por exemplo, que os elementos químicos, né, os nutrientes que a planta precisa, ele troca com a raiz das plantas. Então, as raízes das plantas, elas absorvem os nutrientes necessários através dessa capacidade de troca catiônica. Tá? Então, essa relação, essa propriedade que o solo tem de facilitar ou não, vai depender dos constituintes desse solo na sua fase sólida, ou na fase líquida também. Onde se dá, né, o processo de transformação do solo. E aí, por último, a gente chega na classificação brasileira do solo. A classificação da Embrapa também é uma classificação simplificada, né, que nós temos aí um mapinha com a distribuição mais ou menos dos solos no Brasil. Então, a gente tem os solos aí, o neossolo, são solos pouco evoluídos, com ausência de horizonte B, onde predominam características herdadas do material original, ou seja, são solos bem rasinhos, né? São solos bem finos, né? Com a ausência de alguns dos horizontes mais importantes, como o horizonte B, né? Ainda tem muito a ver com a rocha original. Os vertissolos são solos com desenvolvimento restrito também, apresentam expansão e contração pela presença de argilas. Os cambissolos são solos pouco desenvolvidos, com horizonte B ainda bem incipiente. Chernossolos são solos com desenvolvimento médio, são solos que atuam no processo de biciatilização, podendo ou não apresentar acumulação de carbonato de cálcio. Os luvissolos são solos com horizonte B de acumulação, formado por argila de alta bicialização. Horizonte superior lixiviado. Lixiviar é um processo onde, né, os elementos químicos, os
os nutrientes eles passam de um horizonte para o outro pela presença de água, na maioria das vezes devido à água. É como se fosse uma água que você joga no pó de café para fazer o café, e aí você fica uma parte, né, o pó de café e a solução de café passa pelo filtro. Os alissolos são solos com horizonte B textural, tem alto conteúdo de alumínio, são solos ácidos. Os argissolos são solos já bem evoluídos, argilosos, apresentando mobilização de argila da parte superficial. Os nitossolos são solos já bem evoluídos, apresentam superfícies brilhantes, apresentam silosidade. Os lotossolos são solos altamente evoluídos, ricos em argila minerais, com presença de óxido, hidróxido de ferro e alumínio. Os espodossolos são solos com atuação de processo de podilização, forte eluviação de compostos aminosos com ou sem ferro, presença de humus ácido. Planossolos são solos com forte perda de argila na parte superficial e concentração de argila no horizonte subsuperficial. Os plintossolos são solos com expressiva plintização, segregação e concentração localizada de ferro. Os gleissolos, né, são solos hidromórficos, saturados de água, ricos em matéria orgânica, apresentando intensa redução de compostos de ferro. Os organossolos são solos essencialmente orgânicos, material original constitui o próprio solo. Então, e aqui você tem a distribuição, né? Você vê aí que visualmente a gente observa que o Brasil, né, ele tem uma predominância muito grande de latossolos. Isso é em função do nosso tipo climático. Tá? Então a gente vê que os latossolos aí, que são solos bastante laterizados, são solos, né, de baixa fertilidade natural, né? Não são solos ideais, mas são solos que apresentam características físicas boas, né? Os teores de argila e de areia são bem interessantes para a produção, para a mecanização agrícola. Porém, para a produção de fertilidade são muito fracos. Tá? Então a gente vê que os latossolos são os mais comuns no Brasil, inclusive para nós aqui no nosso estado, né? Tá? Então, pessoal, a gente viu aí esses conceitos básicos aí de solos. Novamente eu chamo a importância para vocês, né? Por que começar com solos? Porque os solos são o ambiente que mais evidencia processos de degradação, né? Então, a degradação, quando se instala numa região, geralmente o solo é o principal indicador dessa degradação, porque vão se instalar processos erosivos intensos, né, e perda de vegetação, então você vai ter uma série de problemas. Então, por isso a importância da gente conhecer bem essas propriedades do solo, né, conhecer essas características do solo. Tá? Você vê que está tudo bem básico ali. Se vocês quiserem mais materiais para explorarem, fique à vontade, pode entrar em contato, que eu procuro aqui, acho alguma coisa, mas o meu objetivo foi trazer só esses fundamentos bem básicos do que são solos. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos relacionados à degradação do solo. Vamos falar muito em processos de erosão. Novamente, com essa minha percepção, né? Uma percepção de que os solos sempre são o meio mais visível dos processos de degradação ambiental. Beleza? Até a próxima, galera!